pessoa. Tanto é que o Luigi, se você for ver num corte do João Carvalho, no Dessa Letra, conversando com o Cauê Moura, no canal do Luigi, o João Carvalho fala que o próprio Luigi diz que o Luigi é a ponta do funil e o João Carvalho é o final do funil. Só que o Luigi, ele consegue jogar o João Carvalho para o público, ele consegue jogar o Johnny Manuel, que ele acredita que são pessoas que têm maior capacidade argumentativa e intelectual em torno do assunto, mesmo que esses agentes cheguem atrasados no assunto. Mas eu queria saber, assim, de que forma o livro aborda a questão da batalha cultural. O que seria a guerra cultural, né? Que a gente muitas vezes trava, nem sempre da maneira ideal, acredito eu, mas a gente faz o que... Infantaria vai só lá, né? Infantaria vai lá para morrer. Faz o que pode. Então, como seria a batalha? Como é que o livro aborda essa questão da batalha cultural, né? Essa seria a pergunta. Isso. Quem você quer que exatamente. responda primeiro aí? Pode fazer a fila aí. Pode ser na sequência aí, ó. Do Miorim, Bressan e Marlboro aí, que tá na... Não, eu voto pro Malborinho falar. Eu gosto quando o Malborinho fala. Vai lá, Malboro. Então, o chefe mandou, ó, viu, meu? Boa ideia. Desculpa aí, viu, Miorim? Quem mandou foi o chefe. Tá no canto dele ali. Então, essa questão... essa questão da guerra cultural, cara, ela é um tanto quanto confusa, tanto pela parte da direita como pela parte da esquerda, porque surgiu uma coisa muito difícil de ser administrado, chamado internet. Então a internet, ela consegue tirar todos os fatores de alocação que eram diretamente apropriados pela esquerda no sentido e pela direita no sentido partidário da coisa. Então, para você conseguir ter alcance e ser elevado para conseguir, por exemplo, passar o seu pensamento, tinha todo um processo burocrático dentro da esquerda e dentro dos partidos que exigia que você tinha que ter um certo crescimento dentro do próprio partido para daí então você ter capacidade de alastrar o que você acredita para os demais propagarem. Porque um dos grandes, entre aspas, erros que é cometido quando se pensa na questão da guerra cultural é que aquele agente, por exemplo, o Load. O Load é um rapaz que não consegue pronunciar as palavras, ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de mexer o músculo daqui para conseguir falar. E não é um cara que a inteligência tange. Ele é um homem fora do campo da inteligência. Existe um intervalo, né, entre a cabeça e os aparelhos. Ele tem dificuldade de pensar e falar ao mesmo tempo. Sim. Ele tem dificuldade séria mesmo. Se você for ver um corte dele, a live dele respondendo, ele tem dificuldade séria com isso. Só que ele consegue repetir coisas que alguém contou, que outra pessoa contou, que outra pessoa contou, e quando você vai ligando essas linhas causais, você chega no agente central, e geralmente esse agente central é um agente que está dentro da academia. E quando a gente vai falar da internet, a internet tira esse alicerce. Por isso que o Link ele é tão revoltado quando vocês, por exemplo, falam da questão da cultura woke. Por que ele fica revoltado com isso? Porque dentro do aspecto da cultura woke, dentro da organização de guerra cultural, o Link era para ser ouvido e não o Load ser ouvido. Saquei. Faz sentido. O Load tinha que escutar o Link falar para depois então ele falar. Só que hoje... Para depois ele crescer na hierarquia e se tornar depois um agente. Mas a internet acabou tirando esse intervalo. Porque o que acontece? Horizontalizou. O Load foi pro Omelete, pô. O Load foi pro Omelete, né? Exatamente. Só que o Link, para ele falar de um assunto que tá em alta no momento, ele precisa... Porque ele tem um apreço intelectual, ele tem um PhD dele e ele precisa cultuar aquilo dele. Então, quando ele vai falar de um assunto recente, ele tem que ver todo o assunto, ele vai buscar de alguma forma algum artigo, ele vai buscar ler o que é que tá acontecendo, para depois ele pensar na resposta dele. Passar, depois inclusive, vergonha, se alguém fizer um comentário lá, alguém que é doutor na área, fizer um comentário lá e criticar ele, todo mundo vai parar para ver. Porque o ego dele funciona muito em torno de quem poderia me responder. Então, é preciso entender que esse pessoal, eles têm teto de vidro. Isso que eles tentam aplicar para os outros, todo mundo tem que ser o mais fodão possível na área. Isso que eles tentam aplicar nos outros, morde eles.
faz com que ele chegue atrasado nas tretas, é por isso que ele se sente mal, faz com que ele sinta que ele precisa esperar a posição de um influenciador. Eu acho que é muito nesse sentido, né, Malboro? Sim, e o Load, é só você para pensar, quais são as sentenças feitas pro Load? O Load é um cara legal. Quando ele erra, é um cara que não estudou, então ele pode errar. Ele tem essa capacidade do erro. O Link, ele não pode errar. Então, na própria velocidade da difusão de informação, por necessidade, o Link é o último da escala. E sendo assim, o que o Link precisa? Ele precisa ser reagido. Só que se você for ver, a grande reclamação do Link da esquerda, hoje, é que a esquerda não reage a ele. Sim. Porque também não alcança, né? Porque talvez não alcance o pensamento. Ele chega tão tarde que ele precisa ser reagido para conseguir alcance. Então, por necessidade, aqueles que, dentro da linha deles, que não tem esse comprometimento, eles vão lançar vídeo na mesma hora da treta. Pois é. Da confusão do assunto. Enquanto os outros vão ter que esperar mais tempo para conseguir soltar os seus vídeos. Então tem essa posição... Pode falar. Não, eu ia te dizer, porque assim, Malboro, incrível o que você tá falando, e do jeito que você montou essa arena, né? Esse pedestal que o Link tá, ficou uma posição muito difícil e muito desconfortável para ele, porque assim... Enquanto a plebe tá se descabelando, né, e esses agentes menos instruídos estão ali botando um show na arena, né, fazendo vídeo pra caramba, eu tô lá, o Load tá lá, o baixo clero, sacou? A gente tá lá se descabelando. A plateia talvez não tenha discernimento para perceber que o debate está em tão baixo nível. Não tem... A velocidade da informação... E no final das contas, como é que a gente... Você entendeu? Eu entendo, mas o Luigi... Eu vou dar um exemplo muito simples. O Luigi, ele conseguiu fazer o João Carvalho crescer, ele conseguiu fazer o Jones Manuel crescer. Porque o que o Luigi faz? Como ele tem a capacidade, na época, ele tinha a capacidade de soltar um vídeo muito rápido, ele soltava um vídeo muito rápido, comentando o mais rápido possível sobre os assuntos que ele queria quente, e depois ele reagia a alguém desses caras... falando do assunto quente de uma forma mais apropriada e levando a noção de inspiração e de direção para aquela pessoa. Tanto é que o Luigi, se você for ver num corte do João Carvalho, no Dessa Letra, conversando com o Cauê Moura, no canal do Luigi, o João Carvalho fala que o próprio Luigi diz que o Luigi é a ponta do funil e o João Carvalho é o final do funil. Só que o Luigi, ele consegue jogar o João Carvalho para o público, ele consegue jogar o Jones Manuel, que ele acredita que são pessoas que têm maior capacidade argumentativa e intelectual em torno do assunto, mesmo que esses agentes cheguem atrasados no assunto. E principalmente, o Luigi geralmente erra a análise que os comunistas vão fazer depois. Mas como ele deu rápido, errou rápido, e aí lá na frente ele se corrige de alguma forma. Mas o mais importante é que o Luigi pode errar. Aos intelectuais não cabe o erro. Àqueles que entendem do assunto não cabe o erro. Cabe o erro cabe somente a correção, né? Exatamente. E pro Luigi, é só você parar na sentença. Tipo, o Luigi, o que você pensa do Luigi? As pessoas pensam, pô, é um cara legal, é um cara carismático, é um cara, poxa, é mais muito divertido, né? Quando você vai pensar no João Carvalho, pô, parece ser muito difícil. Ele tem PhD, ele tem doutorado, é difícil entender o que ele fala. Não sei o que. E o próprio Luigi fala isso. Gente, eu não estudo, eu sou burro, não levem minhas opiniões, mas sigam esse cara aqui, que eu tiro as opiniões desse cara aqui, que estuda e que tem maior capacidade. Então ele transfere, obviamente ele não vai conseguir transferir todo o público, né? Porque você tem uma mitigação de bolhas, mas ele consegue expandir a bolha dele, do número de inscritos dele, para os outros canais que não conseguem pegar a pauta no momento que está acontecendo. Fazendo assim o eco, né? Ele vai manter o eco. Então, assim... E a partir do momento, só para fazer um adendo aqui, desculpa. Não, só para fazer um adendo aí, o que acontece? Tá quando isso chega no João Carvalho, aí ele vai para a Wikipedia. Entendi. Que assim, é difícil combater o Wikipedia.